Oi, oi! Seja bem-vinda a mais episódio Papos de Irmãs. Hoje nós vamos falar sobre um assunto sério e muito profundo. É um tema que afeta milhares e milhares de pessoas, depressão. E é mais do que isso, né? Vamos falar sobre o poder da mente e como influencia isso tudo na nossa vida. E quando abrimos a nossa caixinha de perguntas, esse foi um dos pedidos que vocês fizeram. E é claro que a gente sempre obedece. E por isso temos um convidado super especial. Olha quem voltou! O nosso parapsicólogo preferido. Então tá aqui com a gente o Arcelino. Bem-vindo, Arcelino. Bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada por voltar no nosso aceitar o papo, convite né? novamente. Hoje a gente vai conectar o assunto que ele já trouxe no outro episódio, que é sobre o poder da mente e o que isso tem relacionado à depressão. Então pega o seu café e vem com a gente em mais um episódio. Com café. Eu tô com água. Eu também tô com Tá, vamos começar então. Como a parapsicologia enxerga a depressão e existe uma diferença entre tristeza profunda e depressão? Sim. A parapsicologia estuda a mente humana, portanto, percebemos que a depressão é um resultado de uma programação mental. Então, é um fato bastante preocupante, sim, mas que precisa ser feita a reprogramação, né? Com isso se alivia ou se resolve. Uma tristeza profunda, talvez a maior, quando se perde um ente querido, né? Até um animalzinho, né? É uma tristeza muito profunda, mas em pouco tempo ela vai aliviando e vai quase que desaparecendo. Por quê? Porque a gente está num contexto, num universo que sabe que é assim, né? É o ciclo da vida. Portanto, essa tristeza, ela é profunda no momento, mas ela desaparece depois, ou se alivia muito. A depressão é uma tristeza, ou então não é tristeza. A depressão é um sentimento de incapacidade. A depressão, ela é um sentimento muito profundo claro, de não se sentir capaz, mas por conta de um passado, por ter normalmente criado na mente lá na vida intrauterina, quando estava sendo gestado ou quando era ainda criança, mas normalmente a criança já nasce com isso, que é uma insegurança muito grande. A insegurança, que é o grande mal do ser humano, quando ela é extrema, vira depressão. Então ela não se sente triste, ela se sente incapaz, ela não se sente, vamos dizer assim, parte desse universo. Ela não serve, ela não se sente amada, por conta de uma programação que ela criou na vida intrauterina e muitas vezes potencializada na infância, de insegurança. Ela se sente extremamente insegura. Aí você vê uma pessoa depressiva, com depressão, mas que não demonstra muito. Por quê? Porque ela está sempre aparentando ser feliz. Mas isso também não deixa de ser uma máscara. Tem que tomar cuidado aos sinais. Porque uma hora ou outra, essa pessoa que se demonstra tão feliz, ela pode estar se aquietando demais. Então percebam nas pessoas, familiares, amigos, se isso não existe. Às vezes ela se isola. Esse pode ser um sinal de depressão. Eu conheço uma pessoa que ela é bem brincalhona e às vezes ela tem umas quedas de depressão. E na frente de todo mundo ela brinca, sempre tá ali, feliz. Chega em casa, tá sozinho, vai lá e tem... E então a depressão também não é uma coisa consciente. Tipo, ele faz. A gente escuta, né, que algumas pessoas dizem, faz de conta que tá deprimido. Ele quer estar deprimido. A depressão, ela está instalada no subconsciente. A pessoa não brinca de estar deprimida. Ela tem um sentimento
de insegurança muito grande. E isso está instalado no subconsciente. Porque, para quem não sabe, nós temos, o ser humano tem o subconsciente, que é onde estão gravadas todas as situações da vida, desde o primeiro momento da gestação até hoje, né? Mas ali estão gravadas a que nós chamamos na parapsicologia de programação mental, que é o que nos conduz. Então, ali está a insegurança. Vai saber o que aconteceu de talvez muito profundo com negativo, né? Na vida de uma mãe enquanto ela gestava essa criança. Porque não existe uma mãe que consegue manter-se equilibrada durante todo o período de gestação. Então tem momentos de medo, tem momentos de tristeza, tem momentos vários, né, de insegurança. Então isso é passado para a criança no subconsciente. A pessoa conscientemente ela pode tentar se ajudar. Isso é consciente. O nosso consciente nos leva a buscar uma segurança que está lá dentro das programações, que é o subconsciente. Então, a parapsicologia, ela ajudaria essas pessoas que já tentaram vários tratamentos, de todas as maneiras, e não... A parapsicologia é algo diferente, diria assim, no mercado, né? Ela é muito antiga, lá da época do Freud, mas foi pouco explorada. Eu considero que foi pouco explorada, porque senão existiria muitos parapsicólogos. Que a parapsicologia faz o quê? Ela faz a pessoa sentir algo, sentir-se diferente, que é mexendo nas programações, né? Então, a parapsicologia trabalha as programações lá dentro do subconsciente. Então, aquilo tudo que está como sentimento negativo, ela acaba virando com menor valor, diríamos assim. Vai tendo menor valor por a pessoa perceber-se daí, através da hipnose, de que, opa, não, minha vida não é isso lá. Então, a minha vida hoje é muito boa, eu tenho segurança, estou seguro, tá? Então, aí sim, aí trabalha-se dessa forma, né? Trabalhando com hipnose, a hipnose acessa ao subconsciente e aí se faz a reprogramação. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como que é essa hipnose, porque muitas pessoas têm medo de fazer essa hipnose porque acham que vão dormir, não vão acordar, Que é né? inconsciente. Que é inconsciente, que agora não volto mais. Então né? vamos falar aqui de algo engraçado para descontrair um pouco. O meu querido genro, o Kleber, ele sempre dizia para mim, quando eu estudava para psicologia, ele dizia para mim, não olha para mim, porque vai que você me hipnotiza, me transforma numa galinha e depois não volto mais. Meu Deus. Sim. Mas, agora falando mais sério sobre isso, eu tive uma ocasião, um fato de uma moça que ela quis fechar um pacotinho comigo para poder suavizar os pagamentos, que também não é tanto assim, mas a gente facilita quando precisa. E ela veio a primeira vez, fechou o pacote, e aí ela me mandou mensagem uns dias depois, perguntando se eu devolvo o dinheiro. Eu disse, eu devolvo, mas eu primeiro preciso saber por quê. Ela disse, porque a minha mãe e o meu pai falaram para mim que esse negócio de hipnose é muito perigoso, porque eu posso ir e não voltar mais. Respeito a opinião deles, porque eles devem ter ouvido falar coisas sobre a hipnose. Mas diga para eles que eles têm toda a razão, eles acertaram em cheio. Porque você não, depois da hipnose, você não vai mais voltar a ter medo, que ela veio com muito medo. Aí você não vai mais voltar a ter medo. É isso que não volta mais daí. Aí ela se aliviou, tal, ela veio, libertou-se do medo e está tudo certo. Mas então, são crenças, né? Por conta de tanto que se fala, né? Por conta de também mitos, né? E também por causa de essas demonstrações de hipnose que fazem para shows e tal, né? Mas não tem como não voltar.
né? Voltar à realidade, é isso que eles querem dizer, né? Sim, sim. Então, eu posso fazer com que você esqueça o seu nome. Eu já fiz isso numa experiência lá com uma pessoa. Você esqueça o seu nome, pego e tiro da tua mente, ou tiro um número. Eu tiro o número 4 da tua mente, né? Aí eu peço para você contar de 1 a 10 e o 4 não vai aparecer. Porque eu sugestionei a você esquecer, limpou, tirou. Aí, enquanto eu não refizer, vai ficar sem o 4. Isso é verdade, né? É por isso que é importante pegar um profissional confiável, confiável, né? Exatamente. Porque dá para fazer coisas muito boas com todas as invenções no mundo afora. Normalmente elas são inventadas para o bem, mas atrás disso pode ter quem trabalhe no errado também, né? E também, muitas vezes, pessoas que não estão tão bem preparadas, né? Mas assim, a princípio não é perigoso, não. E essa parte da hipnose, você acredita que pode ser, então, algo que ajude a despertar a consciência para sair do estado depressivo, agora relacionando a depressão, pode ajudar, né, nesse sentido? Primeiro, o profissional tem que levar ela à compreensão. Essa é uma palavra-chave dentro da parapsicologia. Compreender as situações. Compreender, primeiro, na depressão. Fazer toda uma análise da vida da pessoa e fazer ela perceber os valores. Então, isso é compreender-se. Compreender que a pessoa tem uma estrutura boa, que ela é uma pessoa que tem o suficiente para ser feliz. Porque o que ela tem na mente quando depressiva é que ela não tem nada. A vida dela, desculpa a palavra, mas a vida dela é uma desgraça. Ela pensa em suicídio o tempo todo, porque a vida não vale a pena, porque eu não tenho nada, porque ninguém me gosta e aquela coisa toda. Então, fazer a pessoa perceber seus valores através do consciente, que é a orientação. E aí tem outras etapas também. E daí, então, a hipnose entra como um reforço, né, para tornar realidade na mente subconsciente, ajudar a pessoa a tornar realidade. Porque depois o parapsicólogo também orienta a fazer a auto-hipnose no dia a dia. Isso é muito importante. Então, a hipnose é uma das técnicas da parapsicologia, mas tem mais alguma técnica, tipo visualização, uma outra técnica que é usada? Fazer a compreensão do todo, fazer a compreensão do passado, os porquês, né, das situações, e depois disso, bem orientada, precisa se repetir muito isso, para que a pessoa realmente perceba que é assim. Porque é muito comum as pessoas sentarem na minha frente e elas não perceberem as atitudes delas, não perceberem os valores, principalmente os valores. Quando se percebe só os valores, só as coisas negativas, isso serve, como se fala aí na moda, um gatilho, né? Isso aflora a insegurança e isso vira depressão, quando é muita insegurança. E quando eu tenho uma recaída? Ela ou precisa parar e pensar, peraí, como eu fui instruída, o que eu devo fazer? Aí ela vai lá, busca lá, eu tenho que fazer isso aqui, então eu vou fazer. Pronto, ela se autoajuda. E se ela vê que não, talvez ela não tem mais aquilo que foi orientada, tá, que é passado por escrito, ela faz o contato novamente. E vai lá, uma sessão, 2 ou 3, e aciona tudo isso de novo e vai embora. Né? Então, procurar ajuda é essencial, precisa. Não se afunde, não fique escondido num quarto, porque a depressão faz muito isso. Vocês que estão ouvindo, tomem cuidado. Se tiver alguém que se recolhe demais num quarto, que não quer sair, não confundam com as crianças que ficam no quarto no celular, né? Que ela não quer contato com ninguém. Ela prefere ficar lá. Não, deixa eu aqui. Cuidado, isso é sinal de depressão. Pode ser um sinal de depressão. A gente sempre escuta muitas pessoas falando, quando a pessoa fala, eu vou me matar, né? Sim. Você faz isso, eu não tô legal, eu vou me matar. Muitas pessoas acham que, na verdade, tá fazendo para chamar atenção só, né? Mas tem valor esse chamar atenção. Porque chamar atenção não é assim tão simples, é profundo isso. A pessoa está pedindo socorro. Ela
chama atenção por quê? Porque ela precisa, o que precisa? Se assegurar, sentir-se segura. Para se sentir segura, ela chama atenção, através de alguma atitude dessa. Para quê? Buscando acolhimento. O acolhimento traz segurança. Então, essa é uma das formas de identificar quando a pessoa está dando esses alertas Sim. né, de necessidade de ajuda. E o que a gente pode fazer, no caso de identificar que essa pessoa está com essa depressão ou está, né, se afundando na tristeza profunda, tem alguma coisa que nós podemos fazer para nós mesmos, para nos proteger? Além de ter ir Além- atrás de além um de ir atrás de profissional, ajuda, né? mas Mas alguma como outra- família, né? Porque querendo ou não afeta a família inteira, Isso. né? Com certeza. Afeta por quê? Porque você se põe no lugar da pessoa, né? Por compaixão. Isso é o que acontece, esse é o processo. A gente sente dó, né? Que a gente fala no popular, é compaixão. Então a gente quer ajudar, mas não tem preparo para isso. Então a gente acaba entrando na energia dela, ao invés de trazer ela para nós, né? Então, nesse momento, é importante o equilíbrio. Opa, vamos falar assim, eu não gosto de falar desse jeito, mas não, o problema não está comigo, está com ela. Então, ela precisa de ajuda, não eu. Então, eu estou aqui fortalecida, eu preciso ajudar. Como eu faço para ajudar? Então, você vai pensando em soluções. Claro que todo mundo quer ajudar, quer fazer de alguma forma, mas tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente, sem preparo, pode até agravar. Por conta de alguma palavra, uma palavra até de compaixão, né? Pode até atrapalhar. Mas assim, sempre pensando em solução. Essa é a resposta. Não entre na energia dela. Pense em solução. E você está preparada, você está segura para ajudar. Porque tem que ter alguém para ajudar quando a pessoa está desse jeito. Então, se você entra na mesma energia, são duas que vão precisar de ajuda, né? Então, pense como é que eu faço para ajudar. Isso mesmo. E já para encerrar, Celino, se tu pudesse deixar uma mensagem para quem está em silêncio, sofrendo sozinho, né? Qual mensagem seria? Procurar ajuda, né? Procure ajuda, porque como eu falei agora, solução tem para tudo. Todo mundo fala isso, solução só não tem para morte. Então, busque ajuda. Fale. Só que as pessoas que estão em volta têm que perceber, porque muitas vezes a pessoa ela entra num estado de desânimo tão grande que ela nem pede ajuda. Eu tenho, se me permitir ainda, um fato em que um homem que eu atendi, ele estava há 5 anos sem poder trabalhar por conta de depressão, que a depressão também desencadeou dores no corpo, porque está pedindo socorro. Ele ficou 5 anos sem poder trabalhar. A esposa dele, ela disse para mim um dia, ela disse, olha, você não faz ideia do quanto nós já gastamos em consultas médicas, quanto nós gastamos em tratamento e medicação, e durante 5 anos sem ele gerar renda. Ela disse, a gente teve que se virar nos 30. Eu, diz ela, e o filho buscando recursos financeiros para poder sustentar essa situação. E ele, um homem forte, né? Parece que quem olha para ele, um homem equilibrado, forte. Mas 5 anos sem poder trabalhar. Depois de 2 sessões, ele voltou a trabalhar. Olha só. É uma coisa mágica. Parece assim, não é porque está contando vantagem. Não, eu provo. E tem muitas dessas comprovações. Então, por quê? Porque nós mexemos nas programações dele, como eu falei no início, e fazer com que ele se sinta capaz de novo. E pronto. Aí ele voltou, está na vida normal. De vez em quando eu lembro de dar um toque para perguntar como é que ele anda. Faz tempo já. Mas olha, ele só tem gratidão por tudo isso. Porque foi muito rápido o processo. Fizemos um processo um pouco mais longo para deixar bem claro na mente dele, né? Porque a repetição é importantíssima. Mas depois de 2 sessões ele estava trabalhando. E uma coisa que eu acho, que eu percebo, quem eu conheço, que tem pessoas que têm depressão, que elas sabem que elas estão precisando de ajuda, mas elas têm vergonha, né? Principalmente homem.
por conta do machismo, né? Então não gosta de se demonstrar fraco, né? Isso é uma grande verdade. Então por isso é importante que os familiares percebam, porque muitas vezes é isso mesmo. A pessoa tem vergonha de dizer que está com depressão. E isso é uma coisa muito séria, porque eu mesmo, eu sei que muita gente ainda pensa assim, eu mesmo, lá no passado, eu também ouvi muito e também cheguei a pensar que isso é frescura, isso é bobagem, vai carpir um lote, não sei o quê. Não é assim. Não, isso é sério, né? É tão sério que aqueles que se aquietam demais, eles acabam se suicidando. É muito sério. Então, prestar atenção no comportamento é fundamental, né? Porque é uma grande verdade. Muitos têm vergonha de assumir. Muito bem. E, bom, se você se está ouvindo isso e se sentiu tocado, saiba que você não está sozinho. Então, pedir ajuda é um ato de coragem e, para isso, a gente tem o Arcelino como uma das opções aí para fazer o seu tratamento. E nós vamos deixar o Instagram dele aqui embaixo, né? Para quem quiser seguir ele, conversar com ele, marcar uma consulta. Nós já tivemos um episódio que nós falamos sobre o poder da mente. Se você não assistiu ainda, vai lá e assiste, que está no link até da bio do Instagram ou aqui no próprio YouTube. E foi muito legal também, né? E muito elogiado, muitos comentários. E lembrem-se que os nossos episódios são para apoiar e não para trocar pela Não substitui um tratamento. tratamento. Não substitui o tratamento. né? Então, se precisar de ajuda, procure um especialista. Isso aí. Existe esse recurso, ele é muito bom. Então, procure, vá, tire suas dúvidas. Nem sempre precisa pagar uma consulta, a gente está aí disposto a explicar sobre o assunto e ver qual a possibilidade, mas lembrando, tudo tem solução, né? Então, venha, converse e não tenha vergonha, não tenha medo e não pense que vai gastar fortuna, porque isso é bem baratinho, tá? Comparado a muitos tratamentos aí. Né? Muito obrigada. Celino, pela presença outra vez. E, bom, se esse episódio te tocou, se você conhece alguém que precisa assistir esse episódio, compartilha, porque todo papo entre irmãs Vira assunto de podcast. Tchau. Beijo.